Podcast Donas do Negócio. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Santos. Começando então mais um episódio do podcast Donas do Negócio, esse projeto que é uma realização do Grupo Tribuna e apoio institucional da Prefeitura de Santos. A cada episódio eu recebo aqui duas donas que fazem parte dessa edição para contar as suas histórias, a sua história com o empreendedorismo, à frente da sua empresa. E hoje eu recebo duas delas aqui. Deixa eu começar apresentando para vocês. Raquel Peralta, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Raquel é estreante no Donas, né? Tô aqui, olha, com aquele frio na barriga, que bom, né? Que delícia. Recebo hoje aqui também Larissa Santos, que vai contar da empresa dela. Larissa já fez parte do Donas, né, Larissa? Já, tudo bem, obrigada por estar aqui. Já é o terceiro ano que a gente faz parte do Donas, meu segundo podcast, mas é o terceiro ano que a gente faz parte desse programa e a gente gosta muito de participar. Hoje, eu estava conversando aqui com as meninas, a ideia do podcast é trazer um pouquinho mais da mulher, né, do CPF que Sim. tem à frente do CNPJ, que a gente sabe que os desafios quase sempre são os mesmos. Então, a ideia é trazer a história de vocês, um pouquinho de quem, da dona que está à frente daquele negócio. Vou começar perguntando para Raquel. Raquel, eu conheço há bastante tempo, né, Raquel? Mas conta um pouquinho da tua história, como é que começou essa ideia de empreender hoje, e depois a gente fala da tua empresa. Tá, Vanessa, nos conhecemos realmente há muito Bastante tempo, né? Fomos criadas na mesma cidade, nossos filhos estudaram juntos, né? Hoje, dois homens. Dois homens. Não espalha muito, porque isso, né, revela algumas coisas que deixa pra lá. Mas eu tô muito feliz de participar, né, dessa edição. Já acompanhava as outras anteriores pelos podcasts, né, pela internet, pela TV. E eu tô muito feliz de poder estar à frente de um negócio e poder também estar aqui contando a minha história, né, como empreendedora e como alguém que acredita, né, no negócio, seja ele qual for o negócio. Eu sempre gostei de me dedicar bastante e estou muito feliz de participar dessa edição. E de onde que vem a Raquel? Como é que começou a história da Raquel? Menina do céu. A gente só tem meia hora. É difícil a gente falar, né, de nós mesmas. Então, eu sempre fui uma criança muito comunicativa, né? Sempre fui muito empreendedora, apesar do meu pai ser industriário, né? Sempre trabalhou na indústria, em Cubatão. Mas a minha mãe, eu acho que a parte empreendedora vem da minha mãe. E eu sempre gostei, né? De criar, enfim, de estar ativa. Eu acho que eu sou essa mulher, assim, sonhadora e que vai lá sempre resgatar a sua criança e trazendo ali os seus sonhos. Porque acho que quando a gente vai ficando mais velha, a gente continua a sonhar, mas são sonhos diferentes. A gente muitas vezes deixa de sonhar por nós, né? A gente acaba deixando o nosso sonho de lado, né? Seja ele de estudo, de realizações, de conquistas, e a gente passa a realizar sonhos de outras pessoas. E eu acho que a gente acaba se realizando com esses sonhos, seja ele com filhos, né, com o marido, com a família, ou com as nossas próprias mães, né, com as nossas próprias, enfim, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu sempre gostei de cuidar de pessoas, de me envolver, né, em tudo isso, e acho que isso que me realiza. Antes de ir ali para a Larissa, eu conheço um pouquinho da tua história. Eu sei que você teve uma passagem pelo artesanato. Você criou uma empresa, não foi? Então, não foi uma passagem, né? Praticamente o artesanato conduziu a minha vida, assim, né? Foram muitos anos me dedicando direta e indiretamente com o empreendedorismo criativo. Sim. E eu sempre falei que por muitos anos o artesanato, ele fez parte ali do banco do passageiro. E era muito difícil, até pelo preconceito, por toda a dificuldade mesmo, as barreiras, né? Hoje a gente tem aí, né, como a Prefeitura de Santos, que apoia muito os artesãos e tantas outras, né, iniciativa privada e pública. Muitos projetos que se fortalecem, né, né? Raquel? E eu acho assim que eu plantei essa semente e fico muito feliz. E eu aprendi uma coisa na vida, Vanessa, que nem sempre a gente colhe os frutos das sementes que a gente planta. E eu sempre
fui insistente em manter a minha vida no artesanato porque eu queria colher esses frutos de muitas sementes que eu fui plantando ao longo de toda a minha vida, desde a minha infância. O artesanato, ele fez parte da minha vida como hobby, como terapia, né, como um complemento da minha renda familiar. Legal. Né? Ele foi muito significativo, inclusive, muitas vezes, como a minha renda, né, é principal. E através do artesanato, eu me profissionalizei, né? Não só como artesã, mas eu me profissionalizei como empreendedora, eu me profissionalizei como mulher, eu me empoderei, né? Eu elevei minha autoestima e, enfim, eu consegui levantar essa bandeira, cravar essa bandeira e hoje eu assisto, né, tantas mulheres levantando essa bandeira, acreditando nos seus sonhos e eu acho que o artesanato, ele fez parte do Banco do Passageiro depois dos meus 40 anos, eu acho que a gente passa, né, por essa crise aí. Eu acho que toda mulher passa, não sei se vocês passaram, mas dos 38 aos 40, eu falei, meu Deus, quem é a Raquel? Quem foi? Quem vai ser? Veio esse conflito. E aí eu falei, eu acho que eu não posso morrer e não posso passar por essa vida sem abrir o meu negócio com artesanato. Eu via tantas mulheres que faziam artesanato na mesa da sua casa e eu acho que tudo bem. E ainda, né? Ainda tem bastante, assim, né? Naquele mercado, puxadinho, sim. naquele lugar improvisado, sei lá, em qualquer lugar, no sofá de casa, eu fiz muito isso. Mas eu via muita mulher também, assim, sabe, dando as caras e abrindo o seu ateliê e dando aula. Eu falei, eu quero ter o meu negócio. E aí, aos 40 anos, eu abri o Entulier, eu coloquei o meu Entulier fora da caixa, que era bem o meu bordão. E, enfim, consegui, né, capacitar mulheres, eu dei aula, eu gerenciei e coordenei um espaço em Cubatão, né, que foi fundamental também para capacitar outras mulheres na área de geração de renda. Fiz parte, e esse ano foi o 15º ano da maior feira de artesanato, né, e de artes da América Latina, que é a Mega Artesanal. Levei centenas de artesãos para poderem ter essa oportunidade de empreender, né, de mostrarem ali o seu negócio. E hoje eu estou aí em outra área, me realizando. É uma outra área, mas que dialoga muito com tudo que você fez. Eu vou deixar para trazer essa pergunta daqui a pouquinho, mas vou aqui para Larissa. Larissa, conta um pouquinho da tua história. Quem que era a Larissa criança? Como é que você chegou ao empreendedorismo? Olha, não sei nem te falar como eu cheguei. Eu sempre fui muito desbravadora. Então, eu falo assim, até com 16 anos, eu falava pro meu pai, não, eu vou trabalhar no escritório. Eu queria desbravar o mundo. A gente até brinca com meu pai, que eu falo assim, eu comecei a trabalhar, foi por causa das blusinhas caras, que o senhor não sabia qual eram os devidos valores delas e eu sabia. Então, desde cedo, eu trabalhei muito desde cedo. Eu estudava, eu trabalhava, depois do trabalho ia pro meu pai. Então, desde cedo, eu queria fazer alguma coisa. Meu pai, ele tem uma empresa, então eu trabalhava no escritório. E a Sabrina, ela sempre me acompanhou. A Sabrina sempre trabalhou comigo no meu pai. Sabrina é a tua minha sócia hoje no teu negócio. Isso, a Sabrina é minha sócia. Tá. Então, ela sempre trabalhou comigo no meu pai. E teve uma época que a gente falou, a gente precisa empreender. A gente precisa fazer alguma coisa, mudar. Vocês se conhecem desde... A gente é família. A gente somos primas. A gente somos vocês primas. são primas. A gente somos primas de primeiro grau mesmo, de parte de mãe. Então, a gente sempre cresceu juntas. Eu até brinco que quando eu trabalhava com meu pai, eu ia pro Brás, comprava bolsas e vendia. Isso eu tinha 17, 16 anos. Aí, quando a gente virou a chave, a gente falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Abrir um box, vender alguma coisa. A gente até brinca, a gente queria abrir vender capinha de celular. E aí, a gente tentou, buscou, e a gente precisava achar alguma coisa que a gente gostasse, que fosse a nossa cara. Porque a gente sempre teve essa visão, que a gente queria trabalhar com o que a gente gosta. Porque lá no meu pai a gente trabalhava com um escritório, era muito... administrativo. Era administrativo, não era uma coisa que você gostava. Era rotina, você tinha que fazer a mesma rotina. Então a gente queria trabalhar com o público ou com alguma coisa que voltasse para essa área. Então assim, eu falo que eu sempre fui... corajosa, assim, sabe? Corajosa em desbravar o mundo. Eu com 20, a Sabrina com 20... Não, eu com 20, a Sabrina com 25, a gente abriu a primeira loja.
Então, assim, a gente era praticamente 2 crianças. Você tinha noção dessa vontade de ter uma certa independência? Tinha. Isso já era claro para você? Era. Eu sou de uma família humilde, Aham. que, assim, os meus pais são vencedores. Uhum. Minha mãe é dona de casa, mas minha mãe, assim, tudo que meu pai tem foi porque ela estava em casa cuidando da Sim, gente. com certeza. Então, assim, a minha mãe sempre foi muito pra frente. Ela falava assim, ai, você não pode depender de ninguém pra nada. Eu acho que por ela ser dona de casa, ela tinha muito essa fala, porque ela dependia do meu pai. Então, assim, a gente sempre queria estar ali, suprindo as necessidades, que nem eu brinco, que eu comecei a trabalhar porque eu queria aquela blusinha mais cara, que meu pai não Sim. entendia que eu tinha que comprar aquela blusa mais cara. E assim, eu sempre, por escutar muito essa fala da minha mãe enraizada, eu sempre nunca gostei de dar satisfação, porque eu queria alguma coisa muito mais cara do que o normal. Então, empreender, o meu pai ele abriu uma empresa, ele brinca que foi com R$1.500 emprestado. Ele vendeu uma coisinha ali para abrir a empresa e deu super certo, graças a Deus, hoje em dia. Ele tá super bem onde que ele tem empresa, mas assim, eu vendo ele empreender, tipo assim, foi uma coisa que a gente não imaginava, né? Quando você sai de uma família onde todo mundo sempre foi trabalhador, sempre foi CLT, então você vê alguém empreender, sempre é um caminho que não tem volta. Se você vê com um olhar de empreendedor, assim, olha, realmente isso daqui deve ser legal, você ser o seu próprio patrão. Eu acho que o empreendedorismo é isso, é você ter independência. Muitas vezes eu trabalho muito mais, a gente tem que entender isso. É a falsa, eu digo que quem empreende tem a falsa ideia de que, eu vou trabalhar só quando eu quero. Você vai trabalhar quando for necessário, porque você é o seu chefe, Você vai né? trabalhar quando for necessário. Vai ter que dar certo, né? Você vai substituir quem falta e não te avisa. Então, e assim, é ter que dar certo, é exatamente como você falou. Você não pensar na opção que não deu certo já é metade do caminho andado. Porque a gente até brinca que a gente fala assim, vai dar certo. Porque se não der, eu nem pensei no que tem que fazer para dar errado, mas deu certo já. Ô, Larissa, e você, porque você é muito jovem ainda, né? E você já está no empreendedorismo, até diferente da Raquel, que falou que teve uma passagem, teve uma carreira no artesanato, mas também sempre muito buscando essa independência, né? Você não pensava em fazer outra coisa? Isso foi surgindo na sua vida e... Não, na verdade, eu fiz engenharia de produção. Tá. A minha vontade, assim, inicialmente, lá desde a faculdade, era trabalhar com meu pai. Meu pai tem uma empresa de reparo naval. Então, a minha vontade, eu fiz produção, que vamos falar que é a administração da engenharia. Então, a minha vontade era seguir o plano de carreira do meu pai. Só que no meio do caminho, que foi na onde que a gente virou a chave, falou assim, a gente precisa abrir um negócio. O meu pai, ele é tipo de pessoa que ele não aceita muito, porque ele a vida inteira fez daquele jeito. Uhum. Então, no meio do caminho, eu virei e falei assim, não, aqui não dá, porque eu dou uma ideia, ela não é executada, porque foi sempre assim, sempre vai ser. Então, assim, é um negócio que vai acabar com ele. Então, assim, ele não dá abertura. Então, eu preciso ter o meu próprio caminho. Então, eu me formei em engenharia, gostava muito da faculdade em si, mas eu me descobri na área da moda. Me descobri com a Universo, me descobri depois com a Lavi. Eu falo que eu acho que eu trabalho com o público, assim, porque atendimento ao público é um caminho que você gosta, você tem que gostar muito de estar trabalhando com o público. Sim. Porque no meio você tem desafios ali, então, além dos desafios você tem desafios positivos e negativos, mas você tem desafios todos os dias. Todos os dias você recebe uma pessoa, uma história, até mesmo porque a gente trabalha com sonhos, né? Sim. Então, é um desafio ainda maior, porque a expectativa que as pessoas colocam de estar vestindo o meu vestido, de estar buscando um momento especial. Então, assim, é algo que eu descobri que eu nasci para trabalhar com pessoas, com o público. E, assim, descobri que o meu negócio... É o sonho de uma pessoa, que muitas vezes as pessoas entram lá e saem realizadas porque achavam que não ia conseguir, ou porque estavam procurando em vários lugares e chegam ali, descobrem a loja, ou chegam, se encantam, porque não tem a noção de quão grande é a loja, e quando chega a ver aquela variedade de modelos. É bem legal, porque quando a Universo começou, ela começou muito pequena.
Então, já que você começou a falar, daqui a pouco vamos falar do teu negócio, vamos falar de negócio aqui. Elas já puxaram o assunto para o negócio. A gente vamos falar quem é, né, a dona por trás, mas já está no negócio. Vamos lá, o que é o teu negócio hoje? O meu negócio, eu sou da Universo a Rigor, uma loja de locação de vestidos de festa. Uhum. Aqui em Santos, hoje, é uma das maiores lojas, graças a Deus. A gente está há 8 anos no mercado. Começamos numa salinha comercial do tamanho dessa sala. E hoje a gente está numa casa que eu falo que foi a nossa realização. A gente até brinca, a Sabrina brinca até mais, que ela fala que a Universo é a filha mais velha dela. Então, assim, a Universo é o nosso sonho. A gente idealizou ter aquilo. A gente atende muitas pessoas da Baixada. E, assim, a gente veste momentos, veste histórias. Quais são os tipos de vestidos que vocês têm lá? A gente temos vestidos para formandas, mães, convidados. A gente só não trabalha com debutantes e noivas. Mas qualquer ocasião que você precisa de um vestido, um traje fino, a gente tem. Tá, hoje a gente sabe que existe a loja, né, Universo a Rigor, né? Mas como que surgiu a ideia? Você falou de uma salinha, mas como é que falou, nós vamos ter uma loja para alocação de vestidos? Como eu te falei, a gente precisava empreender. Lá em 2000, nossa, eu não sou boa de data, mas acho que 2018, a gente tava até pensando em abrir um quiosquezinho de capinha de celular. A gente precisava empreender de algum jeito, tentar essa vida de empreendedorismo. E a Sabrina casou em 2015. Quando ela casou, ela pediu uma cor, definiu uma cor. E era o rosé. E foi muito difícil localizar essa cor. Eu sabia que sempre tem uma história pessoal no negócio. Sempre tem. E aí todo mundo mandou fazer. E mandaram fazer um vestido, muitas vezes dá certo. Mas no meio do caminho, é aquela expectativa e aquela realidade. Sim. Eu fui a única madrinha que não mandou fazer. E eu encontrei muita dificuldade. Tanto é que eu tive que ir para São Paulo para poder fazer a compra do vestido. E teve muitos problemas nessas madrinhas, nessas 15 madrinhas dela, a gente teve expectativas, realidades. Então, a gente viu que era um mercado que não tinha, escasso, assim, aqui. 2015, ela casou, 2018 veio à vontade, e a gente começou a conversar. O que a gente vai abrir? Aquele meu vestido que estava guardado, eu já tinha emprestado 2 vezes. Que legal. Eu tinha emprestado 2 vezes, porque ele marcou. O negócio já estava pronto aí, já Já estava acontecendo. Já estava acontecendo. E aí a Sabrina falou, por que a gente não abre loja de vestido de festa? A gente foi pesquisar no mercado, assim, a gente temos um gosto muito parecido uma com a outra, então a gente foi pesquisar o mercado. Vimos que tinha muita coisa boas, mas que, assim, às vezes no nosso gosto a gente não achou que a gente teria que buscar em São Paulo, que seria o que as pessoas também que fosse do próximo ao nosso gosto deveria fazer, né? Não localizaria aqui em Santos. E aí veio a ideia. A gente começou numa salinha no The Blue de 62 metros quadrados, bem pequenininha. Dividimos, era metade recepção, metade sala de vestido e metade provador. E hoje a gente está num espaço, já mudamos 2 vezes, já fomos para uma casa, na Goiás mesmo, durante a pandemia. A gente saiu da sala comercial na pandemia, você acredita nisso? Olha só. Foi durante a pandemia. Saímos da sala comercial durante a pandemia. Tentamos essa casa, mas não deu certo por causa da Goiás, que ali, o problema da Goiás é vagas. Então, essa casa não tinha vaga. Então, a gente entendeu que a gente precisava de um lugar maior. Estamos na casa que a gente está hoje, que, assim, realmente é o nosso sonho. Aquela casa, ela foi totalmente planejada. A nossa arquiteta até brinca que ela nunca fez um projeto tão realista. Que ela saiu exatamente do jeito que a gente pensou. Hoje está pequena já, graças a Deus, já está pequena. Mas a Universo, cada dia, cada vez mais, cada ano mais, ela tende a crescer. Ela cresce, a gente até, ano passado, a gente sentou, fez um estudo. Só ano passado a gente adquiriu 2.000 clientes a mais do nosso cadastro. Então, assim, a gente tá todo ano crescendo. E, assim, é engraçado que a gente fala que a Baixada é muito pequena. Mas como a gente é um negócio que não tá todo dia envolvido na vida de uma pessoa, tem que ter momentos para você precisar utilizar aquela peça. Quando chega uma pessoa que fala que não conhece a gente fica, mas a gente achava que a gente já estava grande. E, assim, a Universo hoje, ela é bem conhecida.
E assim, até brinco que eu ando no shopping dando tchau pra todo mundo. Que eu não sei de onde as pessoas me conhecem, mas eu sei que é da loja. Legal. E muita gente me fala da loja. Ou às vezes quando vê assim, a gente saindo na televisão por causa da Tribuna, que é um meio também do Donas, é um programa muito bom. Elas falam de como acompanhou a gente e até hoje. As matérias do G1 também, quando conhece a história da gente. Você falou que hoje já tá pequena, a gente vai falar sobre planos futuros daqui a pouquinho, mas vamos apresentar aqui o negócio da Raquel. Raquel, alugou o vestido lá, agora eu vou precisar fazer um cabelo, uma maquiagem, uma unha, e aí surge a sua empresa. Já Fala um tô aqui querendo fazer uma parceria com a Karen. E olha que coincidência, né? Na primeiro encontro, eu não pude participar, minha filha me representou. E no segundo, que foi no mês de junho, nós sentamos uma do ladinho da outra. E aí, quando ela começou a falar do negócio dela, eu falei, nossa, eu conheço, já fui lá, tal, né? E é muito legal mesmo, né? Sim. Assim, poder mostrar quem é o CPF que tá à frente, né? Eu não falo nem que é atrás do CPF, porque a gente tá à frente mesmo do CNPJ, né? E aí, ela com a Sabrina se apresentaram e foi tão bacana, né? Assim, eu já conhecia a loja, mas depois que a gente conhece a história, é diferente, né? Sim. Tem Um encanto diferente. né? E aí eu falei, olha aí, né? A pessoa vai lá, aluga, porque você também vende, né? Eu já fui lá, ela além de alugar, ela vende roupas também, né? Vestidos. Moda casual. Alguns looks, então, tá vendo? E aí, ela vai lá na Escova Express e na Unhas Cariocas e fica ainda mais linda. Dá aquele acabamento, né? Que precisa da make, do cabelo e o melhor, sem hora marcada. Que é o que a mulherada hoje gosta, né? Então, Raquel, homens diferente do modelo de negócio dela, que né, foi uma ideia, elas criaram, hoje você está à frente do Unhas Cariocas e Escova Express, que são duas franquias. Isso, na verdade é do Grupo Unhas Cariocas, né? Porém, são duas franquias em uma só. Esse modelo, em outros endereços, vamos dizer assim, outras unidades, ele é separado com entrada individuais. E aí, eu sempre um pouco ousada, né? Falei, não, peraí, consegui um ótimo endereço, né? Muito melhor do que eu sonhei, porque eu creio que Deus sempre tem melhor, né? Do que a gente sonha. Já estar nesse ramo, para mim, é algo que eu nunca sonhei. E, enfim, mas... e aí veio essa oportunidade de eu ter esses dois negócios. Porque, na verdade, quando o meu marido quis investir e me incentivou a entrar nessa área, ele queria investir em alguma franquia. Uhum. E aí ele pegou e falou, ó, vai estudar, vai pesquisar. Eu estava no meu momento ali, né, naquele break, o que eu vou fazer? Quero ficar em casa, cuidando, né, da casa, da família, tudo. Coloquei meu entulho para dentro da caixa. Faz 3 anos que eu levei ele lá para minha casa de campo. E ele nunca mais saiu da caixa, nem pra mim fazer um fuxico. Tô naquela abstinência, sabe? Às vezes eu olho pra ele, assim, quero fazer alguma coisa, mas não deu tempo. A franquia tá me consumindo. E aí, um dia eu fui buscar um serviço express, né? Um serviço sem hora marcada e isso é muito bom pra gente. E é super tendência, né? Exatamente. Atualmente, né? E aí ele pegou e falou, poxa, mas tá aí, eu tava 6 meses já estudando sobre franquias, né? Eu estava um pouco insegura, queria saber como funcionava, porque tem os prós e os contras, eu estava realmente com medo, era um mundo totalmente desconhecido. E, enfim, aí eu peguei, ele falou, aí, ó, como que é isso, né, e tal. Ele sempre foi muito curioso, muito antenado, ele tem realmente na veia, né, essa parte do investimento, como investidor, como um bom empresário. E aí eu peguei e falei assim, é assim, assim. Ele, mas, poxa, por que você não entra nessa, né? Você gosta de se arrumar. Ele falou, pelo menos assim eu não gasto mais dinheiro com salão com você. Aí eu falei pra ele, vou pensar. E eu comecei a pesquisar. E aí foi quando eu cheguei no Grupo Unhas Cariocas, pensando que ali teria todos os serviços. E não. E foi engraçado que há anos atrás, acho que até muito antes da pandemia, eu tive uma experiência em uma das unidades da Unhas Cariocas e eu não gostei. Uhum. Então, quando eu fui pesquisar nas franquias de beleza, eu nem sabia, fiquei surpresa, porque tinham mais de 20 opções de
de modelos de negócio, né? Senhora marcada desse ramo. E nomes assim que a gente vê e não imagina que é uma franquia. E aí, eu sempre fui muito criteriosa, muito exigente. Eu falo que eu sou a cliente exigente do meu negócio. Isso e é aí, eu fundamental, acabei... né? E eu acabei, tipo assim, descartando logo de cara a Unhas Cariocas. Eu falei, não, olha só o que uma experiência ruim, Sim. como ela afeta, né, na nossa vida. E aí, eu peguei e falei, e comecei a pesquisar, e eu encontrei a Escova Express. E eu achei que a Escova Express teriam todos os serviços, porque a minha ideia era ter um negócio de beleza que fosse o mais completo possível, para que que a mulher, a família, o homem, né, pudesse ir lá e ser atendido para resolver a vida ali mesmo, sabe? Sem ter aquela coisa. Chega e sai fazer a unha pronta. no lugar, o cabelo no outro, o pé no outro. Até porque a pessoa que busca algo sem marcar, ela quer isso, a praticidade. Aproveitar o tempo dela o máximo possível, né? E aí foi quando o setor comercial, né, o departamento comercial falou assim, então, Raquel, a Escova Express, ela é todo o serviço do pescoço para cima. Eu até brinco, né? E eu falei, mas tá, o que isso quer dizer? Ele falou, são tratamentos, né, de hidratação, escova, a gente não tem tratamentos químicos, né, e nem corte. Então, é para aquela mulher que já tem ali a sua cabeleireira de confiança, que ela já faz a sua química, as suas luzes, né, a sua tintura, mas aí ela vai lá para poder dar aquele tapa no visu, para ir numa festa, para ir num compromisso, para ir trabalhar. Um compromisso que às vezes aparece de última hora. De última hora, né? E então, ele falou, e aí tem também a parte também, né, de limpeza facial, não tem a parte da limpeza de pele, mas é uma higienização facial, então é aquele autocuidado sem precisar marcar a hora. Eu falei, tá, mas e a unha? Né? E o pé, onde fica isso? Ele falou, então, o pé e a mão, o pé é na Unhas Cariocas. Esquece. Quando ele falou isso, tipo, já jogou um balde de água fria em mim. E ele, mas por quê? E eu falo que ele foi um ótimo vendedor. Porque aí ele me mostrou, né, ali que a franquia, ela é 50%, né, do meu negócio. E os outros 50% é a minha gestão. E aí eu sempre acreditei muito na minha gestão, assim, sabe? Eu sempre me dediquei. Tanto é, menina, que eu tô estudando reflexologia, manicure, pedicure. Olha, eu que achei que eu não fosse mais aprender nada nessa vida, tô buscando esses conhecimentos para que eu possa realmente acompanhar as prestadoras de serviço e até os protocolos da franquia para eu saber fazer, né? Então, assim, a gente trabalha também com a parte de cílios, né? Extensão, os alongamentos, esse brow lamination, né, lash lifting, tem coisas que eu não sei nem falar e eu nem sabia que existia. E aí eu peguei e falei assim, não, e aí, vamos ver. Ele falou, só que são 2 franquias. Eu falei, meu Deus, né? E aí foi quando realmente eu fiz todo o levantamento, achei que a proposta da franquia, né, com tudo que ela estava oferecendo de benefícios, de protocolos, a questão da biossegurança, porque... É um modelo de negócio que já foi testado, né, Raquel? Então, você tem uma certa segurança. Não que isso vai garantir o teu sucesso, mas... nada garante, mas eu acho que já é meio caminho andado. Sim. Você ter algo que já tem uma metodologia, né, e que já tem vários setores, várias pessoas ali, né, cuidando, e já uma história, né? A Unhas Cariocas, o grupo Unhas Cariocas, ele é reconhecido como a melhor esmalteria do Brasil. E eu nem sabia disso, né? Então, você vê, eu tive uma experiência não tão boa. E hoje, à frente do meu negócio, claro que às vezes pode acontecer algum problema, mas eu não quero de jeito nenhum, né, que uma cliente, que uma amiga, que uma família, seja lá a pessoa que for, né? Sim. Mesmo que nem seja cliente, que seja uma pessoa que vai lá conhecer o meu negócio, né? Eu quero que ela saia dali com uma expectativa boa, sabe? Com uma sensação boa de acolhimento, de humanização, e que mesmo que ela não tenha feito nenhum serviço, ela sinta esse cuidado. Então, eu falo que toda a minha trajetória traz comigo um propósito de vida, que é cuidar de pessoas. Sim. E lá, tanto na Unhas Cariocas como na Escova Express,
eu cuido de pessoas, né? E realço a beleza com esse cuidado. E o melhor, né? Porque assim, eu falo, gente, aqui é senhora marcada, mas isso não quer dizer que eu vou fritar um pastel e atender vocês, né? Porque aí a mulherada vem com aquela coisa de tipo, né? Vou ser atendida em 5 minutos. Tem gente que lá e fala, olha, eu preciso fazer minha unha e tal, será que eu faço Tenho em 10 minutos. Aí eu falo, Tá à vontade ainda. então, acho que nem tirar com acetona o seu esmalte eu consigo. Mas a gente tenta. Eu falei, de repente é um desafio, se vira nos 30, né? Mas assim, então foi isso. E aí surgiu as 2 franquias, e a Unhas Cariocas são todos os protocolos do pescoço para baixo. Então, de todas as unidades, ela é a mais completa, tá? Com todos os protocolos. Nós temos podologia, temos a parte da estética corporal, enfim, temos todos os protocolos que a franquia oferece, né? E o melhor, a gente conseguiu unir as 2 franquias com uma recepção única. Então, a cliente, ela é recebida numa recepção única, e ali a gente realmente separa conforme o serviço. Isso traz um serviço de qualidade, né, com protocolos, mas sem perder a qualidade. E também um serviço, eu falo assim, mais... como que a gente fala? Assim, não acolhedor, mas mais específico. Porque muitas vezes as pessoas querem ser atendida, uma fazendo o cabelo, outra fazendo a unha, uma fazendo o pé, e fica aquele alvoroço. Mas hoje as pessoas, por mais que seja em 30 minutos, elas querem respirar. E aí, com esse modelo de negócio, eu vim hoje para fazer a minha unha. Eu vim fazer minha unha rápido. Eu tenho 1 hora de almoço. Eu almoço em meia hora e venho fazer a minha unha em meia hora. Ela quer aquele acolhimento, aquela parte individualizada. Aquela pausa, né? Aquela personalização, que é a palavra, né? Do serviço, do atendimento. E aí, esse modelo eu achei que foi muito legal. Que eu acho que é o grande diferencial da minha unidade. Eu acho que é personalizar o serviço sem hora marcada, né? Diferente de um salão, diferente até de outros modelos que hoje já existe de senhora marcada. Então, fica o convite, né? Para que vocês possam conhecer e realmente se encantar. Eu tô encantada. Eu já gostava de me arrumar. Hoje, quase eu não tenho tempo para me arrumar. Às vezes, eu tenho que ficar... Gente, pelo amor de Deus, quem vai fazer a minha unha? Hoje foi um dia. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu falo, eu vou na concorrente, hein? Que lá é senhora marcada. É que eu tô tendo que quase pedir, pelo amor de Deus. Mas eu tô muito feliz. Realmente, eu tô realizada. Que bom, né? Me encontrar num novo modelo de negócio, ó, quase com 50 anos. E você falou de, eu achei que eu não ia aprender mais. A gente aprende o tempo inteiro, né? Na hora que for pra gente parar de aprender, eu acho que a gente pode partir dessa vida aqui pra uma outra. A gente vê tantas pessoas buscando, assim, profissões, né, aos 50 anos. Sim. E eu achei que eu já tava, sabe, me aposentando. Você tá no começo da vida, Tô Raquel. começando, gente. Meninas, a gente tá chegando... Na verdade, a gente já passou, mas a gente tem alguns minutinhos pra gente falar do projeto Donas do Negócio. Larissa, é a tua 3ª vez participando, né? Fala um pouquinho como é que foi a tua experiência da tua empresa com a marca, com essa chancela desse projeto que une mulheres e que tem uma força tão grande do Grupo Tribuna. É o 3º ano que a gente participa com o Aniverso 2º. Então, no primeiro ano, como eu falei, a gente sentiu mais o impacto do programa, porque eu acho que o primeiro ano você sente muito mais isso. Então, a gente tinha diariamente alguém que entrava ali, e até eu brincava, que eu falava assim, a gente saiu no G1. Mas nunca pensei que alguém pararia e ia ler a história. E aí, chegava os clientes e falava, nossa, eu fiquei chocado como vocês eram novas, os desafios que vocês enfrentaram. Então, assim, as pessoas começaram a tentar entender a história por trás da empresa, né? Então, assim, é um programa muito bom, porque ele dá essa abertura, dá abertura de você fazer publicidades, de você estar fazendo troca de network, o grupo que eu iniciei o primeiro projeto, o segundo grupo. Então, assim, a gente vai trocando network, a gente vai fazendo amizade internamente aqui com as meninas. E a gente, todo ano, traz palestras que a gente sai daqui sempre pensando no que escutou ali, no que vai executar no próximo dia, porque você sai
de um jantar que veio uma pessoa lá de São Paulo ou veio uma pessoa super experiente e te deu uma aula, porque é uma aula que a gente fala que a gente tem ali naqueles jantares. Então, assim, o projeto, ele é muito legal. E ano passado, ainda mais com a inclusão da prefeitura, esse ano trazendo donas do projeto lá da prefeitura, eu achei sensacional. A gente até falou que, assim, as meninas pareciam o centro do programa, que a gente queria saber a história delas, que, assim, são pessoas que estão crescendo com a arte. Eu inspiradoras, não né? Essa parte na sua história, mas, assim, é lindo quem trabalha com artesanato. Eu tenho 2 mãos esquerdas, e olha lá. Mas, assim, eu gosto muito de participar do projeto. Eu tenho meu coração, donas, e todo ano a gente tá aqui. Ano passado a gente trouxe outra empresa, esse ano a gente voltou com o Universo, mas a gente sempre tá aqui, a gente gosta bastante. E provavelmente já vai renovar para o ano que vem. Raquel, e para você que é estreante, as tuas empresas são ainda novinhas, né? O que você busca aqui no Donas? Qual que é a tua expectativa? Eu tô 6 meses, né? Tá sendo... Essa semana eu faço 6 meses, completamos 6 meses de inauguração, né, da nossa unidade. E para mim, assim, tem sido uma grande escola. Eu vejo nesse projeto uma oportunidade não só de divulgar o meu negócio, mas da troca mesmo que eles oferecem, né? Primeiro, pela própria equipe da Tribuna, que dá esse suporte. As meninas são incríveis. Eu nem vou citar o nome aqui, porque eu seria injusta, porque realmente é uma equipe de feras, né? Incluindo você, que está aqui no podcast. E mais do que a publicidade, eu acho que essa troca que a Lari falou, né? Esse network dos jantares, essa valorização. Muitas vezes a gente fica naquela rotina automatizada de cuidar do nosso negócio e a gente esquece de parar para jantar com uma outra empreendedora, ou então, às vezes, uma quer competir com a outra, acha que, não, né? Não vou trocar porque vai que... E ali, o projeto Donas do Negócio coloca a gente tudo no mesmo degrau, sabe? No mesmo palco, vamos dizer assim. E acaba vendo que os desafios são muito parecidos, né? A gente sai não só carregada, né, dessas informações, das palestras e de tantas experts que eles trazem, mas também a gente sai, assim, com essa bagagem das experiências na vida real das empreendedoras que fazem o seu negócio acontecer. E com... né, as donas do negócio, porque muitas vezes a gente chega lá no jantar e, gente, acabei de fechar minha loja, outra, acabei de fechar meu negócio, vim correndo pra cá, deixei meu filho ali, é a vida real. O que eu achei, assim, pra mim, que foi muito emocionante, em cada publicidade, em cada, né, tipo de matéria que a gente vai acompanhando da nossa história, do nosso negócio, é você colocar no papel e revisar, né, quem você é, quem você quer ser, o que é o seu negócio. E eu confesso que, assim, me travou. Hoje eu tenho ali uma equipe, né, a Fê tá aqui, a Areta, a Dona Sueli, que estão me dando todo esse suporte. E para mim tem sido, assim, muito emocionante, sabe? Assim, uma reflexão muito boa. E que bom, né, que eu tô tendo essa oportunidade de viver e que... se Deus quiser, na próxima edição, quero participar, porque eu sei que, né, tudo isso se renova e fica ainda melhor. Com certeza. Meninas, um prazer enorme conhecer um pouquinho mais, não só conhecer, mas poder contar um pouquinho mais da história de vocês. Eu falo que o podcast aqui realmente é para trazer um pouquinho dessa essência de vocês, o quanto isso é rico, e eu me sinto muito privilegiada também de poder contar essas histórias. Obrigada pela presença de vocês, tá bom? Eu que agradeço, Vanessa, parabéns, né? Tá sendo um prazer estar aqui. Vim com aquele frio na barriga, mas você é tão maravilhosa que aí vai conversando, vai passar, a gente perde até, Eu falei que vocês nem iam ver o tempo passar. Eu que agradeço por Obrigada, estar aqui. Larissa. Sempre uma maravilhosa. Você em todos os encontros, em todos os podcasts, tá? Sempre arrasa, Van. Obrigada, viu? Um beijo pra você aí de casa. Vamos ali na câmera geral. Semana que vem tem mais podcast Donas do Negócio. Podcast Donas do Negócio. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Santos.